O que interessa é o jogo de hoje contra a LDU. Se quiser ficar tranquilo no grupo, o Flamengo precisa voltar com a vitória. O Alan e o De La Cruz não foram por conta da altitude e o Alexandro está com edema na coxa, também não viajou. Em compensação, tem um cara que está chegando no Equador com uma torcida toda especial. Nada como chegar em casa e ser bem recebido. Que lo amamos, es increíble. Eu lo amo. Eu também. Agora, se Gonzalo Plata vai se sentir amado e confortável defendendo pela primeira vez o Flamengo no seu país natal, para a maior parte do elenco, estar no Equador tem aquele desafio extra. Em Quito, especificamente, 2.850 metros de altitude, que deixaram Alan e De La Cruz fora da viagem para o jogo contra a LDU. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Alimentação leve, uso de cilindros de oxigênio, algumas estratégias podem ajudar e muito na adaptação. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, a chegada com 48 horas de antecedência do Flamengo ao local onde vai disputar a partida não teve absolutamente nada a ver com os efeitos do ar rarefeito no corpo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado. E com relação à alimentação, em jogos de altitude ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada. Na história, o Flamengo já jogou 12 vezes contra equipes equatorianas fora de casa. O retrospecto não é bom. 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Só 44% de aproveitamento, além de um saldo negativo de gols. Agora, vencer a LDU e voltar com 3 pontos significa superar, além da altitude, aquela derrota inesperada em casa, no Maracanã, quando o Flamengo era favorito contra o Central Córdoba. Casa. O Flamengo, dessa vez, tem um anfitrião por lá. E se depender da confiança da torcida nele, vai ser jogo para voltar comemorando. Un excelente jugador, la verdad ha demostrado mucha calidad en el juego, mucha pelota la verdad y representa muy bien Ecuador fuera del país. Me parece un muy buen jugador. Vamos dar uma olhada em como está a repercussão desse jogo na mídia tradicional, não só no Brasil, mas no Equador também, obviamente. Tem muita gente falando sobre o assunto. Coloca a primeira capa aí pra gente. Vamos dar uma olhada, ó. The Playoffs. LDU e Flamengo será duelo decisivo na altitude por conta dos pontos que escaparam em casa. Tem matéria da ESPN Brasil também. O Flamengo vai para jogo na Libertadores na altitude com 3 desfalques importantes. A gente já falou aqui do Alan e do De La Cruz por conta da própria altitude. Tem o Alexandro também, que segue com edema na coxa. O Coluna do Fla está dizendo: Libertadores, jogo do Flamengo com a LDU vale desempate em retrospecto do confronto na altitude. O Flamengo só venceu uma vez lá, mas foi em 2021, é recente, então vamos ver se volta com a vitória dessa vez. O Olé do Equador está dizendo: visitante no Equador. Tá falando da partida especialíssima que fará Gonzalo Plata, que é equatoriano, vai estar em casa, mas como visitante. E o Mundo da Bola está dizendo o seguinte: repórter do Equador vê erro tático e aponta declínio em 2025. Isso porque a equipe da LDU perdeu jogadores importantíssimos, principalmente no meio-campo.